Programa Sociedade Solidária, na edição de hoje falando sobre prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Dados do Disque Direitos Humanos, Disque 100, revelam que dos 94 mil casos de violência contra criança e adolescente registrados por esse mecanismo no ano de 2014, 23 mil foram casos de violência sexual. Para falar conosco sobre como nós podemos reverter essa triste realidade, no programa de hoje recebemos Itamar Gonçalves, gerente de programas da Childhood Brasil. No bloco anterior, nós falávamos a respeito das crianças que já sofreram algum tipo de violência e que muitas vezes, no necessário processo judicial, até para que os responsáveis sejam punidos por isso e essas famílias possam ser ali devidamente recuperadas, acontece de muitas vezes a criança passar por um novo trauma, um momento em que ela revive tudo aquilo que já foi tão duro para ela e ela acaba tendo que novamente passar por experiências que vão depois comprometer a sua formação. Diante disso, quais ações, quais iniciativas a Childhood tem visto como necessárias para que o Brasil consiga então encarar esse desafio? Essa é uma das ações que no bloco anterior, nós comentamos que não saiu do papel. Então, proteger crianças e adolescentes na hora que ela dá o seu depoimento, na hora que ela deve ser escutada, é um dos desafios, um dos grandes desafios. E isso vai impactar, inclusive, na própria responsabilização dos adultos que cometem esse crime ou essa agressão contra as crianças e adolescentes. Então, nós temos um projeto que é o Depoimento Especial para Crianças e Adolescentes. Hoje são quase mais de 200 salas especiais de escuta de criança e adolescente, onde ela fala, ela não precisa estar na frente do juiz, não precisa estar na frente do promotor público, nem de quem agrediu, nem de um advogado de defesa. As salas, elas foram disseminadas pelo país e a gente está contente por ter feito essa parceria com o Conselho Nacional de Justiça para formar os especialistas, porque não é só tirar da sala, né? Mas tem uma técnica de entrevista que nós aplicamos com crianças e adolescentes para que ela possa relatar e se sentir tranquila, segura e protegida na hora do seu relato. Então, agora ainda falta, né, além das salas, a gente precisa de um projeto de lei. E o grande desafio para esse ano, né, de 2015 é ter esse projeto de lei, né, regulando a escuta de crianças e adolescentes. E eu diria mais, não é só no judiciário, né? A escuta da criança e do adolescente tem que ser na saúde, na delegacia, ou seja, todos esses espaços. Temos um sonho, Daniel, é construir nesse país um centro integrado de escuta de crianças e adolescentes, onde ela só fale uma vez do que aconteceu com ela e não precise mais falar desse ocorrido e já sai com encaminhamento e atendimento para o resto da vida. Acreditamos que dessa forma ela chega num estágio adulto aí mais tranquilo. Quem está nos acompanhando? É um papel de todos nós, de alguma forma, atuar para que essas crianças sejam preservadas. Nesse caso, quais são as ações, as orientações que a Childhood Brasil traz para que a gente possa estar apto ali a tomar as medidas necessárias para conseguir coibir ações como essas, que muitas vezes acontecem debaixo do nosso nariz, sem que a gente perceba ou haja de maneira eficaz? De cada 3 crianças, meninas, uma passou por violência sexual e muito provavelmente foi uma situação de abuso sexual. Esse número é muito sério e não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno mundial. Então, escutar a criança, né, ela requer, de fato, o empenho da família, né? Então, estar atento ao que a criança está trazendo, né? Se ela está fazendo um relato dessa gravidade, né, o que está por trás? Alguma coisa aconteceu, né? E essa notificação ela deve ser feita nos órgãos competentes. Então, se ela vem através da escola, é óbvio que tem que ser encaminhado para o Conselho Tutelar. Mas tem outros canais para serem feitas as denúncias, né? Então, assim, resumindo, eu diria, escute, né, com bastante atenção, com bastante carinho, né, e como um sujeito de direitos, né, criança não é objeto, né, não é uma coisa, né, é um ser que está em situação peculiar de desenvolvimento, portanto, né, o máximo de empenho do adulto deve ser emprestado, empregado, né, no atendimento e na escuta e no olhar para cada uma das nossas crianças. Sem dúvida. Bom, esse é um tema muito desafiador. Quem está nos acompanhando, quer ter outras informações, saber mais sobre o assunto, como pode fazer? www.childhood.org.br
Esse é o nosso site e lá nós falamos tanto do abuso como da exploração e um pouquinho dos projetos que nós temos pelo Brasil e nas outras redes em outros países. A respeito desse tema, do papel de cada um de nós na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, escreve o jornalista Paiva Neto, criador do programa Sociedade Solidária, em seu livro É Urgente Reeducar. Aqui ele traz trechos de artigo de sua autoria, publicado originalmente na Folha de São Paulo em 1986, no qual afirma: a escola é imprescindível, mas não substitui o lar. O Estado e a sociedade têm de, unidos, gerir soluções para que as famílias criem e eduquem dignamente os seus filhos. E ele prossegue: tempos mais tarde, anotei esta assertiva do cientista e filósofo judeu-alemão Albert Einstein, naturalizado norte-americano. Abre aspas. Nas crianças reside a esperança do mundo. Fechar aspas. E com essa mensagem que convoca Estado, sociedade e famílias em 86 a atuar em defesa das crianças e jovens é que nós encerramos o programa Sociedade Solidária. Na edição de hoje falamos sobre prevenção e combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a abordá-lo em futuras edições aqui do Sociedade Solidária. Hoje conversamos com Itamar Gonçalves, gerente de programas da Childhood Brasil. A você que nos acompanhou hoje, o nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.